Bem-vindos ao Bekim Balacha número 7, Shiur número 3. A gente está no livro, na página 6, Siman Kuf Samechet 168, Halacha 6. Então a gente vai continuar, a gente estava falando nos últimos Shiurim sobre as leis da Braká de Amotzi e o que eu dou precedência. E aí, quer dizer, um dos atributos que qualificam o pão para ter precedência em relação à Braká é se ele é feito de que espécie de farinha que ele é feito. Se é farinha de trigo, se é farinha de cevada. A gente falou sobre isso na Halacha 2. Agora na Halacha 6, a gente vai trazer mais algumas nuances nessa Halacha. Então, está escrito na Halacha que se a pessoa tem um pão de cevada e um pão de espelta, ele dá preferência para o pão de cevada. Quer dizer, ele faz a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz sobre o pão de cevada. E aí ele falou, porque mesmo que a espelta é melhor do que a cevada, e aí teoricamente a gente falou, olha, eu tenho que fazer a brachá no pão que é o melhor pão, só que ele falou, já que a cevada está escrito de maneira explícita no Pasuk, e a espelta não, então por isso eu dou preferência para a cevada. E aí, quer dizer, o que é isso? O Pasuk traz, o Pasuk na Torá traz as 7 espécies de Eretz Yisrael. E as 7 espécies de Eretz Yisrael são Chitá e Seorá, trigo e cevada. E depois os outros são frutas. Uva, figo, romã, tâmara, azeitona. Então os outros são frutas. E as duas espécies de cereal que são citadas no Pasuk são o trigo e a cevada. Chachamim aprendem que tem 5 espécies de cereais. São 5 espécies de cereais que delas eu faço pão para fazer a Amotzi Lechem Min Haaretz. São as 5 espécies de cereais que são ksherim para fazer a matzah, para cumprir a mitzvah de comer matzah em Pesach. Então, que são o quê? Trigo, cevada, aveia, centeio e espelta. Então, ele falou, por mais que... Então, são 5 espécies de cereais. Mas, e aí ele falou, mesmo que a espelta é um grão talvez mais nobre do que a cevada, e o pão que eu faço de espelta é mais gostoso do que o pão que eu faço de cevada, mesmo assim, está escrito na Halacha que eu preciso dar precedência para o pão de cevada. E por quê? Porque o pão de cevada foi citado explicitamente no Pasuk. Então, por isso, o pão de cevada vem antes dos outros. E aí, quer dizer, ele falou aqui, mesmo a espelta. Já que ele é citado no Pasuk, então, agora sim, se eu tenho um pão de espelta e um pão de centeio, a gente falou, são 5 espécies de cereais. Então, se eu tenho espelta e centeio, aí os dois não estão explícitos no Pasuk, aí, mesmo assim, eu digo que a espelta vem antes do centeio. E por quê? Porque Chachamim falam que dos 5 espécies de cereais, a espelta é relacionada com o trigo e o centeio e a aveia são com a cevada. Então, quer dizer, se eu tenho cevada e espelta, eu dou preferência para a cevada, porque a cevada está no Pasuk. Se eu tenho o trigo vem primeiro, que ele é o mais importante de todos esses 5. Mas depois do trigo vem a cevada, porque é o que está citado no Pasuk. Depois da cevada vem a espelta, porque é o que está relacionado com o trigo. Depois da espelta, aí vem o centeio e a aveia, que são relacionados com a cevada. Agora, se eu tenho o centeio e a aveia, aí eu dou preferência para o centeio, porque o centeio é considerado um grão melhor. Agora, aqui a nota, tem no livro a nota 221. A nota 221 traz uma coisa interessante, que a gente falou lá atrás, a pessoa tinha um pão inteiro de cevada e um pão, uma fatia de trigo, para pegar os dois e fazer a brachá com os dois. No caso que eu tenho algo parecido, só que em relação eu tenho um pão, uma fatia feita de trigo ou cevada, e eu tenho um pão inteiro feito de espelta ou centeio, mesmo assim eu dou preferência para o pão, mesmo assim eu dou preferência
para o pão que é de trigo ou cevada, que não é inteiro. Então, apesar de que na Halakha 2, que a gente falou, quando tinha uma fatia de trigo e um pão inteiro de cevada, a gente usa os dois para também amalar o atributo de um pão de trigo e também o atributo de um pão inteiro. Aqui é diferente, porque, fala o Magen Avraham, já que esses outros grãos não foram citados no Pasuk, eles são muito menos importantes. E aí mesmo que é inteiro, eu fico no que é a base da Halakha, que eu dou preferência para o pão de trigo. E aí quer dizer, tanto se é pão de trigo ou de cevada, fatia contra um pão inteiro de alguma das outras espécies, espelta, centeio, aveia, eu faço brachá na fatia. Assim é o psak do Magen Avraham, foi trazido pelo Mishnah Brura e o Kaf HaChaim, e é isso que ele está falando aqui. Então isso foi a Halakha Vav. Halakha Zayin, então fala que a regra que saiu de tudo o que a gente estudou é o seguinte: a primeira coisa vem em relação à espécie. Quer dizer, a ordem da espécie. Se é trigo, cevada, centeio, e aí nessa ordem. Trigo, cevada, espelta, centeio e aveia. Então, nessa ordem é que a gente faz a brachá. Depois é a malá, o atributo, que ele é um pão inteiro. Terceiro lugar é se é um pão de maior qualidade, quer dizer que a farinha é melhor peneirada. E por último é o atributo do tamanho, se é um pão grande ou um pão pequeno. Então, se eu tenho dois pães que são ambos feitos da mesma farinha, quer dizer, trigo, e os dois são inteiros, e os dois são feitos da farinha peneirada na mesma qualidade. Aí eu vou atrás de qual que é maior ou menor, mas o maior ou menor é o último dos atributos que eu levo em consideração. Então isso foi mais ou menos a Halakha aqui, Vav e Zayin. Halakha Het, e a gente já citou isso antes, porque é importante em tudo que a gente falou até aqui, é o seguinte: tudo isso que a gente está falando é quando a pessoa pretende comer ambos os pães. Quer dizer, ele vai comer durante a seudá esse e aquele, ele vai abrir os dois pães. Agora, se ele tem um pão aqui que ele não quer comer, então ele falou, eu ignoro ele em relação a brachá. E aí, quer dizer, por mais que, digamos, tem aqui um pão de cevada e um pão de trigo. A gente falou, o pão de trigo vem primeiro, mas ele vai comer o pão de cevada, porque ele não quer comer o pão de trigo. Ele vai deixar o pão de trigo para comer outro dia, para comer amanhã, ou tem outra pessoa que vai comer o pão de trigo, etc. Não vai comer agora, ele não quer comer o pão de trigo. Então ele faz a brachá no pão de cevada, ele vai falar, não, mas o pão de trigo vem antes, não estou nem aí. Todas as leis que Ramim falaram, o pão inteiro e a fatia, etc., é quando a pessoa pretende comer dos dois, ele vai abrir, vai fazer. Então, já faz. Então, por isso, se ele pretende comer só de um dos pães, ele faz a brachá nele e come ele, não precisa se preocupar com o outro pão, mesmo que o outro pão é mais importante, está no pasuk, ele gosta mais, ele come do pão que ele quer. Agora, então assim é o psak do Rema, e os poskim trazem isso lá na Halakha. O Mishnah Brura fala que isso está se referindo quando a pessoa realmente prefere e que pretende comer um pão. Agora, assim, a pessoa pretende comer um pão. Mas para ela, tanto faz qual pão comer. Quer dizer, tem aqui um assim, ele não está nem aí. Tanto faz qual pão comer, ele vai comer um pão só. Então, aí fala o Mishnah Brura, já que para ele tanto faz, e não é que ele tem uma preferência específica para um tipo de pão, aí fala o Mishnah Brura que o ideal é que ele escolha o pão que é melhor pela Halakha. Aí depois a próxima pessoa vai comer o único pão que tem, Mas se ele de qualquer jeito, para ele tanto faz, e ele vai comer um pão, então faz a brachá no que pela Halakha tem precedência. Mas isso é quando ele não tem uma preferência própria. Mas se ele pretende comer só um pão, então, e ele
tem preferência, quer dizer, ele tem algum motivo porque ele prefere comer esse pão, quer deixar o outro para a outra refeição, que ela é mais importante. Sei lá, qual que é o motivo que ele tem para comer esse pão e não o outro, aí ele faz a brachá no pão que ele come. Agora, a lachatet, aí é um assunto que a gente precisa... normalmente eu faço primeiro a lachá e depois a nota, aqui a gente vai inverter, porque essa nota é uma introdução para a lachá. Mas só o assunto da lachá é, se eu tenho dois pães, um pão que é um pão do goi, que tem a takaná, que a gente vai explicar daqui a pouquinho, de não comer o pão do goi. Só que ele é mais gostoso. Eu tenho um outro pão, Pat Israel. Então, o que eu faço? Eles estão me perguntando, o pão do goi é proibido. A gente vai ver que, na introdução agora, que em algumas circunstâncias nossos sábios permitiram comer o pão do goi, só que ainda tem uma humrá, algo a mais, uma malá, melhor a pessoa comer o Pat Israel. Então, é isso que a gente vai ver a nota. Então, vamos começar do começo. Tem um decreto dos nossos sábios proibindo comer o pão do goi. Qual é o motivo desse decreto? É para afastar o casamento misto e combater a assimilação. Porque ele falou, grande parte do contato entre as pessoas se dá através da comida. Então, os Ramim viram que colocando uma restrição na alimentação do Yehudi em relação a proibir ele de comer o pão do goi, isso vai criar uma barreira natural, impedindo ele de acabar casando com os goim. Porém, uma abertura aqui está trazido em relação a essa takaná é que a takaná basicamente foi feita para o goi particular, que fez o seu pão para servir na sua casa, porque aí eu estou indo comer na casa do goi, eu vou ver a filha dele, vou conhecer ele, etc., e vai acabar dando problema. Porém, fala os Chachamim, que e isso é machloket nos poskim, que se um pão, o goi é padeiro, ele faz o pão para vender. E aí, quer dizer, quando eu vou e compro o pão dele, não tem nenhum contato que pode acabar levando a casamento. Estou indo na padaria, comprei o pão dele, voltei para minha casa, comi na minha casa, não tenho nenhum contato a mais com o goi. Isso tem machloket nos poskim, se é permitido ou não. Tem gente que fala que sobre pat palter, o pão do padeiro, Chachamim, nem gazru, tem gente que fala que só é permitido quando não tem Pat Israel disponível na cidade. Quando não tem um pão feito por um Yehudi, aí eu posso comer o pão do padeiro goi. Então tem machloket nos poskim. Por isso, tem gente que costuma lachmir, fazer a mais, e não come o pão assado pelo goi. E tem gente que fala, bom, se é um goi, padeiro, etc., e tem as outras condições, aí é permitido. Só, entre parênteses, está mais para o fim da nota isso. Toda a machloket aqui é quando eu consigo averiguar que os ingredientes são kesherim. Quer dizer, antigamente, o pão era feito só farinha e água. Não tinha muito, eu só tinha que me certificar que ele peneirou a farinha, etc. E aí eu vou saber que o pão é kasher. Hoje em dia, quer dizer, tem que me certificar também que quando ele vai assar o pão, ele não está assando outras coisas junto no forno, etc. Mas hoje em dia, você tem diversos ingredientes, você coloca ali, sei lá, conservantes, coisas para a fermentação ficar mais rápida. Se coloca um monte de coisa que pode ter um monte de problemas. Então, por isso, todo esse assunto de pão do goi é um pouco mais complicado. Porque se eu não tenho como verificar, quer dizer, a não ser que tem coisas que tem kashrut, mas na kashrut está avisando, olha, isso é pat palter. Então esse é ok, entra no que a gente está falando aqui. Mas se não tem kashrut no pão, não adianta, o problema é porque é pão do goi. Né? Você vai adivinhar o que ele fez ali. Hoje em dia nas fábricas se faz um monte de coisas com um monte de problemas, etc. Então, por isso, toda a takaná aqui é quando eu tenho um pão
que eu tenho certeza em relação aos ingredientes dele, o único problema é que é o goi que assou, e aí quer dizer que Chachamim proibiram isso. Pelo pão ser algo extremamente necessário, Chachamim colocaram algumas brechas nessa takaná. Quer dizer o quê? Que se o Yehudi, se o Goi acendeu o forno, o Yehudi foi lá e colocou o pão para assar, isso é considerado Pat Israel. Se foi o Yehudi que acendeu o forno, e o Goi assou no forno que o Yehudi acendeu, isso também é considerado Pat Israel. Até se o Goi acendeu o forno e o Goi assou o pão, se o Yehudi mexeu no fogo, quer dizer, jogou uma lenha, e até alguma coisa que não é muito significativa, que não aumenta o fogo bastante, mas ele mexeu ali um pouquinho, aumentou um pouquinho o fogo, isso também é considerado Pat Israel. Por quê? Está escrito nos poskim, isso que ele precisa fazer alguma coisa diferente, que ele vai lá e se preocupa em mexer no fogo, etc., já é um lembrete que, olha, eu estou com o Goim, preciso tomar cuidado. Então, todas essas halachot estão explicadas no Shulchan Aruch Yoredea, Siman Kuf Yud Beit, que aí ele trata sobre essas leis de Patakum. Então, mas como a gente estava falando, e aí quer dizer, mas tem casos onde há leniências e há possibilidade da pessoa comer o pão do Goi, desde que seja alguma das coisas que a gente falou, né? O pão do padeiro que ele fez para vender e não o pão que ele fez em casa para uso particular dele. Só entre parênteses aqui, tá trazido na nota, em geral, a expressão que aparece no Shas e nos Poskim é Pat Akum, que a tradução literal seria o pão do idólatra. Isso foi uma pressão da censura. Na verdade, o conceito correto seria Pat Goim. Por quê? Já que o motivo da Takaná é para evitar casamentos, a proibição de casar não é somente com o Goi que faz Avodah Zará. Qualquer Goi, mesmo que ele não faça Avodah Zará, eu tenho proibição de casar com ele. Então, por isso o conceito correto seria o pão do Goi e não o pão do idólatra. Mas bom, assim que está na maioria dos poskim, apesar de que está trazido na Halachá, que não faz diferença se é um Goi que faz Avodah Zará ou não faz Avodah Zará, o pão dele é proibido. Então, assim entra. Mas bom, isso é a introdução para a gente poder entender agora a nossa halakha. Então, fala agora a halakha teto o seguinte. Se eu tenho um pão de Goi padeiro, que, como a gente falou, tem gente que libera. E ele é feito com uma farinha bem refinada, gostoso, bom, alta qualidade. Por outro lado, eu tenho um pão de pior qualidade do que ele, mas é um Pat Israel. Ele é um pão 100% lefi halakha. Então fala a halakha o seguinte: se a pessoa é uma pessoa que ele não se cuida, e ele come o pão do padeiro Goi, quer dizer, se baseando nos poskim que liberam, mas ele normalmente come, então aí está escrito que ele pode fazer a brachá em qualquer um dos dois. Por quê? Se ele fizer a brachá no pão do Goi, ele é mais gostoso, então ele tem uma malá, ele tem um atributo, uma qualidade que ele é mais gostoso. O outro tem a qualidade que ele é mais lechumra, quer dizer, por mais que ele normalmente come, o outro tem a vantagem de ser Pat Israel, que é sem restrição nenhuma. Então, por isso, ele faz a brachá em qualquer um dos dois pães que ele quiser. E se ambos os pães são exatamente iguais, quer dizer, são feitos com a mesma farinha, com a mesma qualidade, etc., obviamente que ele tem que dar precedência para o Pat Israel, porque é mais kavod para a brachá. Um tem tudo que o outro tem. Ainda tem a vantagem de ser um pão que é permitido de acordo com todas as opiniões. Então, por isso, falou, a pessoa que não se cuida faz a brachá se os dois são iguais, ele faz a brachá no Pat Israel. Se o pão do Goi é mais gostoso, ele faz brachá em qualquer um dos dois. Agora, se é uma pessoa que se cuida de não comer o pão
do goi, quer dizer, ele é mahmir, ele faz conforme os poskim que proíbem comer o pão do goi quando eu tenho o pão do Yehudi disponível. Então, mesmo que o goi é um goi padeiro e que ele fez para uso comercial, etc., conforme os poskim que restringem isso, ele costuma assim sempre. Então, obviamente que ele precisa fazer a brachá no Pat Israel. Só que está escrito no Shulchan Aruch que o correto é que ele tire da mesa o pão do goi, para não fazer a brachá no pão que é o pior. Então ele falou, tira da mesa o pão do goi, que é mais bonito, que é mais gostoso, etc. Faz a brachá no Pat Israel, come dele e acabou. Mas não faz a brachá no pão, no Pat Israel, com o pão do goi mais gostoso, também presente na mesa. Esse é o psak do Shulchan Aruch. Então, na nota ele traz que uma cor, a fonte do Shulchan Aruch para esse psak é o Rabbeinu Shimshon Mikutzi, o Sar Mikutzi. Assim, ele fala que a pessoa tem que tirar o pão do goi para poder fazer a brachá no pão, no Pat Israel, já que o Pat Israel é menos gostoso. Porém, o Mishnah Brurá traz que alguns poskim discutem com o Sar Mikutzi. Alguns Rishonim falam, para que ele precisa tirar o pão? Ele falou, já que essa pessoa não come o pão do goi, então não importa do que ele é feito, ele não presta, ele não serve, então eu posso fazer a brachá no Pat Israel sem precisar tirar o outro da mesa. Então, ele pode fazer a brachá de Hamotzi Lechem Min Haaretz, e aí, quer dizer, o Mishnah Brurá conclui que se a pessoa quiser fazer como o Shulchan Aruch, óbvio que é melhor, porque ele não perde nada para os outros poskim, então ele faz de acordo com todas as opiniões. Mas, de qualquer maneira, essa é a opinião do Shulchan Aruch, que, nesse caso, ele precisa tirar o pão do goi, que é mais gostoso, e fazer a brachá no Pat Israel, que, nesse caso, é menos gostoso. De qualquer maneira, quer dizer, o Mishnah Brurá fala, olha, se a pessoa quiser se apoiar nos outros poskim, pode, mas o ideal é fazer como o Shulchan Aruch. Para os Sefaradim, a halakha é conforme o Shulchan Aruch. Assim está no Kaf HaChaim, assim no halakha Brurá, etc. O Shulchan Aruch trouxe a halakha como Sar Mikutzi, então ele falou, se a pessoa costuma leakel e comer o pão do goi, tem os dois pães, e ele, quer dizer, desculpa, se a pessoa não costuma leakel e tem os dois pães, ele precisa fazer a brachá no Pat Israel, mas tirar o pão do goi da mesa antes disso para poder fazer a brachá. Não é bonito, não é correto ele fazer a brachá num pão que é de segunda, por mais que ele tenha a ma'ala de ser o Pat Israel, ele precisa tirar da mesa o pão que é melhor do que ele. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak u Baruch.